Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Meu nome é João Augusto, sou mestre em Economia e investidor na Bolsa Americana desde 2015. Hoje vamos falar sobre aquelas ações que são verdadeiros ícones do mercado americano, empresas que você compra, segura e, na maioria das vezes, nunca mais precisa vender. São ideais para quem busca uma carteira sólida, com geração de dividendos consistentes e crescentes no longo prazo. Neste vídeo, vamos analisar 5 empresas, conhecidas pela sua alta rentabilidade e grande capacidade de retorno. 3 dessas empresas, a Coca-Cola, Altria Group e Johnson & Johnson, estão entre as Dividend Kings, ou seja, são companhias que aumentam seus dividendos há mais de 50 anos consecutivos. Já Enterprise Product Partners, EPD, e Realty Income são consideradas Dividend Aristocrats, empresas que fazem parte do índice S&P 500 e têm mais de 25 anos de crescimento consecutivo nos dividendos. Essas categorias são um verdadeiro selo de qualidade no mercado financeiro americano e demonstram que essas empresas têm resiliência, solidez financeira e compromisso com seus acionistas. Ao final do vídeo, faremos uma comparação entre essas 5 ações com base na análise fundamentalista. Também vou revelar quais dessas eu tenho na minha carteira pessoal. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir seu apoio. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a trazer conteúdos como este e expandir a nossa comunidade. Além disso, compartilhe sua opinião nos comentários. Se tivermos mais de 10 comentários diferentes nesse vídeo, vou sortear gratuitamente o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, entre aqueles que participarem. Você investe em alguma dessas empresas para comprar e vender? Para comprar e nunca mais vender? Vamos ao vídeo. A nossa primeira empresa de hoje é a Coca-Cola, que foi criada em 1886 em Atlanta, no estado da Geórgia, e hoje é uma das marcas mais icônicas do mundo, atendendo quase 2 bilhões de clientes diariamente e um portfólio de mais de 200 bebidas. A marca é reconhecida globalmente, com mais de 50% de suas vendas fora dos Estados Unidos, impulsionadas por décadas de campanhas publicitárias de grande impacto. Apesar das mudanças nos gostos dos consumidores, que buscam opções mais saudáveis, a Coca tem se adaptado. Além de aumentar o preço dos refrigerantes no mercado norte-americano, a empresa diversificou seu portfólio com alternativas saudáveis, como as marcas Body Armor e Fairlife. E cerca de 30% de seus produtos agora são de baixa ou zero caloria. Ainda assim, os refrigerantes representam mais de 2/3 do seu volume global de vendas, e a empresa compensa a queda nas vendas dos Estados Unidos com crescimento em outros países. A Coca mantém uma base de consumidores fiel e desde 1963 tem aumentado seu dividendo anualmente. Atualmente, a Coca-Cola está cotada a $63 e, de acordo com o site Simply Dividends, o preço-alvo estimado mínimo é de $57 e a empresa está sendo negociada próximo ao seu valor justo. Veja o gráfico na tela em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a empresa deveria estar sendo negociada em seu preço justo. Ou seja, a Coca está bem no meio dessa faixa azul, que indica que ela deve estar próxima do seu valor justo. Agora, vamos falar de 2 métricas de valuation para analisar a Coca. A primeira delas é o Dividend Yield, que está bem próximo da sua média histórica desde 2020. Hoje, o dividendo da Coca-Cola está em 3,06%, ou seja, muito próximo do valor médio dos últimos 5 anos, de 3,05%. A relação de preço sobre lucro projetivo também indica uma desvalorização da ação, que hoje está sendo cotada a 21,7 vezes, mas na média dos últimos 5 anos esteve cotada a 24 vezes. O dividendo da Coca tem elevado nível de segurança, ou seja, é pouco provável que tenham cortes. O dividendo está em torno de 3% e o último aumento foi de 5,4% em fevereiro de 2024. O payout é de 68%, ou seja, 68% do lucro é distribuído aos acionistas como dividendos. Os dividendos da Coca são crescentes nos últimos 61 anos, o que a coloca entre os Dividend Kings da Bolsa Americana. Os dividendos tiveram um crescimento em média de 7% nos últimos 20 anos, e nos últimos 5 anos os dividendos cresceram em média 3% ao ano. Em 2004, os dividendos por ação da Coca foram de 50 centavos, e hoje estão em $1,94, crescimento de mais de 300% no período. O dividendo da Coca é trimestral e são pagos nos meses de abril, julho, outubro e dezembro. O dividendo anual por ação é de $1,94 e a próxima data com é no dia 29 de novembro. O dividendo será pago no dia 16 de dezembro.
A nossa segunda empresa de hoje para comprar e nunca mais vender é o Realty Income, que se intitula The Monthly Dividend Company, ou seja, a empresa do dividendo mensal. A Realty Income é um REIT dos mais conhecidos do mundo, com foco em dividendos de alta qualidade, alugado para empresas líderes em seus setores. É famosa por pagar dividendos mensais com aumentos regulares. Para quem busca renda passiva e estabilidade, essa é uma escolha imbatível. Com o valor da firma atual aproximadamente de 83 bilhões de dólares, mais de 15 mil propriedades em diversos setores, esse REIT possui um portfólio amplamente diversificado de imóveis comerciais e um histórico sólido de pagamentos mensais de dividendos. A trajetória do Realty Income começou em 1969, com investimento na cadeia de restaurantes Taco Bell. Hoje, a empresa possui milhares de imóveis nos Estados Unidos e na Europa, alugado para empresas de diversos setores. O Realty Income possui uma base diversificada de imóveis, com a maior parte concentrada no setor de varejo, que representa 73% do total. Outros 17 estão distribuídos em setores fora do varejo, como saúde e data centers. Esse REIT conta com 1.552 clientes distintos, operando em mais de 90 setores econômicos. Investir no Realty Income significa ter uma exposição ao varejo dos Estados Unidos e mais 7 países da Europa Ocidental. Em termos de presença global, o REIT possui 12% dos imóveis no Reino Unido, seguindo por 10,3% no Texas, 5% na Flórida, 5% na Califórnia, 4% em Illinois e 4,1% em Ohio. Atualmente, as ações do Realty Income estão cotadas a $56. Segundo o site Simply Dividends, de onde retiramos essas informações, a empresa pode estar subvalorizada. O preço-alvo estimado mínimo é de $61, indicando que as ações estão ligeiramente abaixo do seu valor justo. No gráfico exibido na tela, a faixa azul representa o intervalo de preço considerado justo para a negociação das empresas, e hoje ela está negociando abaixo dessa faixa. Duas métricas importantes de valuation reforçam o potencial atual do Realty Income. Primeiro, o dividend yield, que está elevado em comparação com a média histórica desde 2020. Atualmente, o yield está em 5,3%, acima da média dos últimos 5 anos, de 4,6%. Além disso, a relação Price a FFO, ou seja, preço sobre fluxo de caixa ajustado, projetada, indica que a ação está desvalorizada, com um múltiplo de 14 vezes, enquanto na média dos últimos 5 anos, essa relação foi de 17,1 vezes. Esse valuation é próximo ao observado durante a pandemia, sinalizando um potencial atrativo para a empresa no cenário atual. O AFFO é uma medida usada para determinar o fluxo de caixa gerado pelo REIT, após reduzir as despesas recorrentes necessárias para manter o valor da propriedade ou do imóvel. Os dividendos do Realty Income apresentam um elevado nível de segurança, ou seja, é pouco provável que sofram cortes. O dividend yield está em 5,3%, com o último aumento de 3% ocorrido em fevereiro de 2024. O payout é alto, de 75%, como na maioria dos REITs, o que significa que 75% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas. Os dividendos do Realty Income têm sido crescentes nos últimos 29 anos, garantindo-lhe um lugar entre as Dividend Aristocrats. Nos últimos 20 anos, os dividendos cresceram em média 5% ao ano, enquanto nos últimos 5, o crescimento anual foi de 3%. Os números relacionados aos dividendos do Realty Income são impressionantes. A empresa possui um dividend yield de 5,3% e acumula 108 trimestres consecutivos de aumentos nos pagamentos para os seus acionistas, com um crescimento médio anual de 4,3% desde 1994. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes do Realty Income, considere que em 2004 o dividendo era de $1,20 e hoje está a $3,16, um crescimento de 180% no período. O dividendo do Realty Income é pago mensalmente, com um dividendo anual por ação de $3,16. A Datacom é sempre no primeiro dia útil de cada mês, e os pagamentos são realizados perto do dia 15, garantindo uma renda consistente para os seus acionistas. Outra empresa para comprar e nunca mais vender é a Johnson & Johnson, que tem uma história longa, que começa em 1886, quando Robert Johnson, junto com seus irmãos, fundou a empresa. Inspirados pela alta mortalidade causada pelas infecções após as cirurgias, eles criaram os primeiros suprimentos cirúrgicos estéreis. Na década seguinte, a empresa diversificou o negócio, desenvolvendo produtos como talco para bebês, Band-Aid e o Tilenol. Atualmente, 60% da receita da empresa vem de produtos farmacêuticos
e 40% vem do segmento chamado MedTech, que inclui dispositivos médicos usados para tratamento de problemas como doenças cardíacas e visão. A empresa também atua globalmente, com quase metade das vendas fora dos Estados Unidos. Em 2023, a Johnson & Johnson separou a sua divisão de produtos de consumo em uma nova empresa chamada Kenvue. A Johnson & Johnson mantém um portfólio diversificado e uma gestão conservadora, aumentando seus dividendos desde 1963. Os principais produtos comercializados diretamente ao público pela Johnson & Johnson, aqui no Brasil, por exemplo, são o Clean & Clear, Neutrogena, Sundown, Tylenol, Johnson's Baby, a linha de shampoos, Hipogloss, Listerine, Band-Aid, OBs, Cotonetes. A Johnson utiliza a receita gerada por seus produtos e dispositivos médicos para financiar o desenvolvimento de novos medicamentos, além de aquisições estratégicas de outras empresas. Com o aumento nos gastos em saúde, impulsionados pelo envelhecimento da população e pelo crescimento econômico em mercados emergentes, a Johnson & Johnson está bem posicionada para atender às necessidades essenciais de higiene e saúde da população. Sua escala, inovação e fluxo de caixa resilientes e diversificação geográfica garantem a relevância e o crescimento do dividendo no longo prazo. Atualmente, a Johnson & Johnson está cotada a $154. De acordo com o site Simply Dividends, o preço-alvo estimado mínimo é de $164, ou seja, está $10 abaixo da faixa mínima de valuation considerado pelo site Simply Dividends. E a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor justo. Veja o gráfico na tela em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a empresa deveria estar sendo negociada em seu preço justo. No momento, a Johnson & Johnson se encontra abaixo desta faixa azul, o que pode indicar um sinal de desvalorização. Agora, vamos analisar a Johnson & Johnson por duas métricas de valuation diferentes. Primeiro, o Dividend Yield, que está acima da sua média histórica desde 2020. Hoje, o dividendo da Johnson & Johnson está em 3,2%, acima do valor médio dos últimos 5 anos, de 2,7%. A relação price sobre earnings, ou preço sobre lucro projetivo, também indica que a desvalorização da ação. Atualmente, a relação de preço dividido pelo lucro é de 15,3 vezes, enquanto na média dos últimos 5 anos era maior, de 16,5 vezes. Os dividendos da Johnson & Johnson têm um elevado nível de segurança, ou seja, pouco provável que sofram cortes. O dividend yield está atualmente em 3,2%, com o último aumento de 4,2% ocorrido em abril de 2024. O payout é baixo, está em 47%, ou seja, 47% do lucro da empresa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Os dividendos da Johnson & Johnson têm sido consistentes e crescentes nos últimos 61 anos, garantindo um lugar entre os Dividend Kings da Bolsa Americana. Nos últimos 20 anos, os dividendos cresceram em média 8% ao ano, enquanto nos últimos 5 anos o crescimento anual médio foi de 6%. Para ilustrar o poder dos dividendos da Johnson, considere que em 2024 o dividendo da ação era de $1 e que hoje está em $4,96, um crescimento de mais de 400% no período. O dividendo da Johnson & Johnson é pago trimestralmente e o dividendo anual por ação é de $4,96. A próxima DataCon está próxima, no dia 26 de novembro, e os pagamentos serão realizados até dia 10 de dezembro, garantindo uma renda consistente para os acionistas. Outra empresa para comprar e nunca mais vender é a Enterprise Product Partners. É uma das maiores empresas de infraestrutura de energia dos Estados Unidos e conecta produtores e consumidores de combustíveis fósseis com serviços de coleta, transporte, processamento e armazenamento de combustíveis. A EPD tem mais de 50 mil milhas, ou 75 mil quilômetros de dutos. Tem reservatórios para 300 milhões de barris de petróleo e 42 estações de tratamento de gás natural. Seu modelo de negócio, baseado em contratos de longo prazo, com garantias de volume e reajustes anuais, reduz a exposição a variações dos preços do petróleo e gás no mercado internacional. Embora preocupações com as mudanças climáticas possam impactar o consumo de combustíveis fósseis no longo prazo, a demanda global de energia continua crescendo. A Enterprise Product Partners se destaca pela gestão conservadora, forte balanço, sendo uma das opções mais seguras no setor de energia. Atualmente, a EPD está cotada a $31 e, de acordo com o site Simply Dividends, o preço-alvo estimado máximo é de $30. Ou seja, a empresa está sendo negociada acima do seu valor justo hoje. Veja o gráfico na tela, em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a empresa deveria estar sendo negociada em seu preço justo.
A IPD está acima da faixa azul, que pode indicar uma sobrevalorização. Agora, vamos analisar o valuation da IPD. Primeiro, o dividend yield, que está em 6,8% atualmente, valor abaixo do valor médio dos últimos 5 anos, de 7,6%. A relação preço sobre lucro projetivo também indica que a empresa segue descontada. O PL atual é de 7,6 vezes, baixo para os padrões da Bolsa dos Estados Unidos, e na média dos últimos 5 anos, a relação entre preço e lucro era de 8,2 vezes. O dividendo da Enterprise Product Partners é pago trimestralmente em fevereiro, maio, agosto e novembro. O dividendo anual por ação é de $2,10. A próxima DataCon é no dia 30 de janeiro. Os pagamentos serão realizados até o dia 14 de fevereiro. Agora vamos analisar os dividendos da IPD, que apresentam um nível médio de segurança, ou seja, é um pouco provável que sofram cortes. O dividend yield está atualmente em 6,8%, com um último aumento de 5%. O payout é de 59%, ou seja, 59% do lucro é distribuído aos acionistas na forma de dividendo. O payout é uma métrica importante, pois ajuda a avaliar a capacidade da empresa de gerar lucros e prever a sustentação dos seus dividendos futuros. Os dividendos da IPD têm sido consistentes nos últimos 25 anos, o que garante um lugar entre os Dividend Aristocrats. Nos últimos 20 anos, os dividendos cresceram em média 5% ao ano, enquanto nos últimos 5, o crescimento anual foi de 3%. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes da IPD, considere que em 2004, o dividendo por ação era de 75 centavos de dólar e hoje está em $2,10, um crescimento de 180% no período. A nossa quinta empresa para comprar e nunca mais vender é a Altria Group, que foi fundada em 1854 e é líder no mercado de tabaco nos Estados Unidos e no mundo, com Marlboro como a principal força dominante no segmento premium. Apesar da queda gradual no volume de vendas, a empresa compensa com o aumento de preços e mantém um histórico de mais de 50 anos consecutivos de crescimento nos dividendos. Contudo, a empresa enfrenta desafios como a evolução do mercado de nicotina, com regulamentações para reduzir os níveis de nicotina e a popularidade de alternativas menos prejudiciais. Sua tentativa no mercado de vaping com a JUUL resultou em uma grande perda, mostrando dificuldade de readaptação. E os cigarros continuam sendo a sua maior fonte de receita, mas o futuro é incerto, devido às mudanças no mercado e políticas restritivas. A Altria ainda prioriza os dividendos, mas os investidores devem acompanhar de perto a sua capacidade de se ajustar às novas tendências. A empresa tem investido mais recentemente em outros negócios, como a Kraft Heinz, a AB InBev na produção de vinhos, como forma de diversificar sua atuação. Atualmente, a Altria está cotada a $56. O preço teto estimado é de $54, ou seja, a empresa está sendo negociada acima do seu valor justo. Veja o gráfico na tela em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a empresa deveria estar sendo negociada em seu preço justo. A Altria está atualmente acima dessa faixa azul. Agora, nós vamos falar de duas métricas de valuation importantes. O dividend yield está bastante próximo da sua média histórica desde 2020. O dividendo hoje da Altria Group é de 7,3%, enquanto na sua média dos últimos 5 anos foi de 8,1%. A relação preço sobre lucro projetivo também indica uma desvalorização. Hoje, a métrica de preço sobre lucro da Altria Group é de 10,5%, enquanto na sua média era de 9,3%. Agora é o momento de analisarmos os dividendos. O dividendo da Altria apresenta um baixo nível de segurança. O dividendo é alto, em torno de 7,3%, com o último aumento de 4% ocorrido em agosto de 2024. O payout está em 79%. Os dividendos da Altria têm sido crescentes nos últimos 54 anos, o que garante um lugar para a empresa entre as Dividend Kings. Nos últimos 20 anos, os dividendos cresceram em média 2% ao ano, enquanto nos últimos 5 anos o crescimento anual médio foi de 5%. Em 2008, a Altria realizou o spin-off da Philip Morris, o que aparentemente causou uma redução no dividendo da Altria. Veja no gráfico da tela. No entanto, os investidores da Altria receberam ações da Philip Morris no spin-off, e duas empresas juntas passaram a pagar um dividendo maior do que a Altria pagava anteriormente. Por isso, mantivemos o histórico de dividendos da Altria após o spin-off, já que os investidores experimentaram um aumento de renda. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes da Altria, considere que, em 2008, o dividendo por ação era de $1,20 e hoje está a $4, um crescimento de 250% no período.
O dividendo da Altra é pago trimestralmente em janeiro, abril, julho e outubro. E o dividendo anual por ação é de $4,08. A próxima DataCom é no dia 20 de dezembro e o pagamento será realizado no dia 10 de janeiro. Agora, para terminar o vídeo, vamos fazer uma análise comparativa entre as 5 empresas para comprar e nunca mais vender, levando em consideração 5 métricas principais. A Altria e a APD foram as campeãs no quesito Dividend Yield, pois têm pagamentos em torno de 7%. Realty Income tem dividendo de 5,6% e Coca e Johnson de 3%. A Altria e a APD têm a menor relação preço sobre lucro, ou seja, são as mais baratas deste vídeo. A Altria e Coca têm as maiores margens líquidas, ou seja, são as empresas mais rentáveis. Realty Income é a empresa com maior crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, com 15% de crescimento em média. Agora é com você, investidor e investidora, o que achou dessas ações? Qual delas é a sua favorita para comprar e nunca mais vender? Lembre-se, se tivermos mais de 10 comentários nesse vídeo, vou sortear gratuitamente o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um clássico indispensável para qualquer investidor. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo com quem pode se beneficiar desse conteúdo e vamos fazer a nossa comunidade crescer. Deixe seu like. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima!